E aí pessoal, tudo bem? Vamos aí começar novamente a nossa aula de História e vamos partir para onde nós terminamos, o governo provisório de Getúlio Vargas. Onde nós vamos observar aqui que Getúlio Vargas, no início do seu governo, ele estava governando provisoriamente. Ele está dizendo, ó, isso é provisório, depois a gente faz uma eleição e a gente vê aí quem é que ganha nessa eleição. Então ele procurou atender, durante esse governo provisório, quem lhe ajudou, é claro. E quem foi que lhe ajudou? Os militares. E havia uma forte divergência entre grupos que subiram ao poder, velho. Os civis, que era a classe média, urbana, banqueiros, empresários, fazendeiros, que vinham nas ideias dele, umas ideias visionárias sobre industrialização e tal, queriam um país mais democrático, queriam um país com eleições livres, queriam um país onde tivesse o voto secreto, tá certo? Uma nova constituição com mais liberdade civil, com mais liberdade ao povo. Porém, os tenentes, que era aquela galera que ajudou o Getúlio Vargas, buscavam um governo mais forte, um governo centralizado, um governo menos corrupto, tá certo? Um governo, né, capaz de fazer crescer a economia do Brasil, de modernizar as estruturas do Estado. Então eles estavam procurando isso. E aí, bicho, veio a oposição paulista. São Paulo começou a ser uma oposição, a pedra no sapato de Getúlio Vargas. Se liga, velho. Vargas começou o seu governo substituindo os antigos presidentes do Estado, que a gente chamou de governadores do Estado, pelos interventores federais. Esses interventores eram indicados por eles e eram na maioria militares. E não ia favorecer os civis, porque quem ajudou ele a chegar diretamente ao poder foram os militares. E ele acabou com o legislativo, tá certo? Acabou com o Congresso nas instâncias federais, estaduais e municipais, até que houve uma Assembleia Constituinte. Isso desagradou a muitos estados, tá certo? Não foi uma coisa que agradou a todos. E principalmente, né, São Paulo ficou muito louco com essa ideia, onde a elite do café, onde os fazendeiros, a galera mais poderosa do café, reagiu à nomeação do tenente veterano da coluna Prestes, João Alberto. Ele se tornou o interventor de São Paulo, velho. E a galera de São Paulo ficou achando ruim, meu irmão. Foi um negócio pesado. O que acontece? O Partido Democrático de São Paulo, né, que havia apoiado Vargas lá no movimento de 1930, esperava alcançar alguma coisa nesse governo. Bom, eles ajudaram. Mas não foi uma ajuda como os militares ajudaram, entendeu? Então o que acontece? Eles esperavam, por exemplo, um fazendeiro. Só que aí o Partido Democrático se uniu ao mais velho partido de São Paulo, o Partido Republicano Paulista, e fundaram o que a gente vai chamar de Frente Única Paulista, a FUP, certo? Que exigia uma nova Constituição o mais rápido possível e o interventor, né, civil para São Paulo, para o governo de São Paulo. Então eles estavam querendo isso, então eles se fundiram, o Partido Democrático e o Partido Republicano de São Paulo, para exigir isso, uma nova Constituição, e queremos um interventor civil, bicho. Então bota aí, velho. O que é que acontece? Recebendo essa pressão, Vargas nomeou o paulista Pedro de Toledo, Toledo, não é Tolete não, para o cargo. Mas as oposições a Vargas não diminuíram, velho. As oposições começaram a aumentar. Vargas colocou um prazo de 1 ano para essa nova Constituição, ou seja, lá para 1933. Mas esse anúncio não deteve uma marcha de grupos conspiracionistas paulistas. A galera tava cheia. Ô bicho, tu tá favorecendo os militares, bicho? Então, vocês não estão favorecendo a gente. Tu vai ainda 1 ano para fazer essa Constituição, por que não faz agora? E aí nos dias 22 e 23 de maio de 1932... confrontos na sede do jornal Pro Vargas resultam na morte de 4 estudantes de direito, velho. Então aqueles confrontos, aquelas manifestações que estavam acontecendo ali naquele jornal, na frente daquele jornal, aconteceu que 4 estudantes de direitos foram mortos pela repressão da polícia, velho. O Martins, a Miragaia, Drauzio e Camargo. MDC. Tá certo? As iniciais do nome desses mortos, desses jovens, MMDC na verdade, desculpem, serviria para preparar uma forte rebelião contra Vargas, bicho. São Paulo já estava cheia com Vargas. Não estava aguentando esse governo provisório que não tinha uma constituição. Vargas estava governando por decreto. Vargas era quase que um rei do Brasil. O que acontece? Começam a fazer várias propagandas, propagando a ideia, tá certo?
de se alistar ao governo de São Paulo e lutar contra Getúlio Vargas. Então, para completar o batalhão, aliste-se, né? Complete esse batalhão, lute contra o governo de Vargas, tá certo? Abaixo a ditadura. Paulista, eu já cumpri o meu dever, e você? Então eles, né, estavam querendo cada vez mais se juntar, formar um grupo de exército paulista e detonar, tirar Getúlio Vargas do poder. Então houve muita propaganda, certo? Tem uma coisa bem interessante, os fazendeiros, para conseguir bala, para conseguir munição, muitos deles recolheram seus talheres de prata, talheres de ouro e tal, juntavam e derretiam aqueles talheres para fazer bala, bicho, fazer, no caso, munição para as armas. Era muito massa, velho. Aí o que acontece? Em 1932, em 9 de julho de 1932, os paulistas, liderados pelo general Isidório Dias Lopes e o civil Pedro de Toledo, declaram guerra ao governo federal. Os caras se unem, velho, os caras se juntam, formam um exército e diz guerra para o governo federal, bicho. E aí muitos jovens da classe média se alistaram para lutar no exército constitucionalista, um exército que pedia nova constituição, um exército que queria a mudança mais rápida. Os industriais paulistas, sob a liderança de Roberto Simonsen, né, também entraram na guerra produzindo armas e munições. Então vários empresários também entraram nessa guerra, né, financiando as armas e as munições. E os paulistas esperavam receber apoio dos mineiros, receber apoio dos gaúchos, porém só recebeu apoio de Mato Grosso. Então eles não tiveram um grande apoio. E o governo federal tinha navios, tinha marinha. O governo federal tinha muito mais soldados, que eram soldados do Brasil inteiro, tinha muito mais poder de fogo, tá certo? Em poucos meses, em algumas batalhas ali e acolá, né, eles foram vencendo os paulistas. Embora derrotados, os paulistas se diziam moralmente vitoriosos. Nós lutamos contra esse infeliz, né? Se diziam os caras que lutaram contra o Getúlio Vargas, lutaram contra o governo federal. Pois o governo convocou a Assembleia Constituinte depois dessa revolta toda, votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil, né? Getúlio Vargas, depois que viu essa pressão, entendeu? Eita, bicho, se eu não fizer isso logo, tá, a galera vai se revoltar de novo. Vou fazer então essa nova Constituição. Fez a Assembleia, votaram, aprovaram, terceira Constituição da história do Brasil. Só que essa Constituição previa também que o próximo presidente seria eleito de forma indireta, tá certo? Então quem votaria era a galera que estava no Congresso, era a galera que estava no governo, tá? Deputados, senadores e com certeza, né, o próximo quem foi eleito foi o próprio Getúlio Vargas. Que surpresa, tá certo? Ele foi o próximo presidente, o Getúlio Vargas, e essa eleição foi bastante criticada na imprensa. Houve várias charges, vários textos criticando essa eleição, que foi uma farsa, né? Não foi uma eleição direta, não foi uma eleição onde o povo foi lá e votou. Foi uma farsa, ele apenas mudou de roupa, trocou de roupa. Ele trocou de um governo provisório para entrar em um governo legítimo. Enfim, o momento no qual Getúlio Vargas assumiu o poder era de grande instabilidade, tá certo? Justamente pelas consequências da Grande Depressão de 1929, o Brasil estava enfrentando essa crise. Houve desemprego, as empresas estavam falindo, a inflação era alta, então a tensão social também era grande. E nesse contexto muito conturbado, nesse contexto muito tenso, houve uma radicalização política extrema e houve uma polarização do Brasil, como nós vemos hoje, a galera de esquerda, a galera de direita. Então, nesse período foi muito mais forte isso, tá certo? Os nascimentos de partidos políticos muito rivais, partidos políticos extremos, que foi os partidos dos integralistas e os partidos dos aliancistas, tá certo? Enfim, então esse governo provisório, né, nós vimos aí essa primeira parte do governo de Getúlio Vargas, que foi o governo provisório. Depois nós vamos ver a segunda parte, o governo constitucional, e depois a última parte do governo de Vargas, que é o Estado Novo, tá certo? Então, na próxima aula nós vamos ver um pouco sobre esse governo constitucional, onde Getúlio Vargas governa legitimamente através de uma Constituição. Show de bola?
Então na próxima aula nós veremos essa aula. Valeu!